Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, como é que você tá? Tiagão aqui na área para falar com você aí de um assunto bacanérrimo. Olha lá, ó, a redemocratização na América Hispânica. O que que é isso? O que que foi esse processo? Então assim, ó, você já deve estar pensando, bom, já que a redemocratização aí da América Latina começou a acontecer é, aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, isso evidentemente vendo o que aconteceu, percebendo, né, pelo que aconteceu no Brasil, automaticamente a gente já vai ver acontecer também onde? Já vai ver acontecer também aí na América Hispânica. Então não vai ser nada diferente do que aconteceu no Brasil. Perfeito, você está certo. E isso tudo também está relacionado a alguns fatores que acabam sendo comuns aos países, não só ao Brasil, mas os países da América Hispânica, os países da América Latina aí como um todo. Olha só, o que a gente está falando é o seguinte aqui, ó. Então, esse processo de redemocratização acabou levando em consideração o seguinte: mesmo que teve características e procedimentos, também ritmos diferentes uns dos outros, ainda assim, alguns fatores em comum a gente pode perceber que esses países acabaram apresentando, ou melhor, que esse processo de redemocratização acabou apresentando. Como, por exemplo, o que que leva aí, ó, o que que leva ao processo de redemocratização? Então a gente percebe que há um descontentamento generalizado por boa parte dos países, principalmente em torno do que principalmente, melhor dizendo, em torno de algumas políticas econômicas, algumas medidas adotadas que não vão solucionar, ou seja, não vão resolver os problemas como um todo dos países aí da América Hispânica. Veja lá, o insucesso das políticas econômicas dos entreguistas, que vai acabar resultando no quê? Olha aqui, ó, desnacionalização econômica, desnacionalização econômica. Como assim desnacionalização econômica? Ué, basicamente vai abrir demais para o capital estrangeiro. Essa abertura demasiada aqui ao capital estrangeiro vai acabar possibilitando principalmente os mandos e desmandos de países estrangeiros nos países da América Latina. E isso vai ser um baita de um problema. Então, esse excesso de economia liberal aí nos países da América Hispânica acaba sendo um baita de um problema, que acaba ampliando, essa problemática toda acaba ampliando-se com o quê? Com a elevação da dívida externa, olha lá, então você tem aí a elevação da dívida externa, porque esses países vão comprar coisa demais, vão precisar de dinheiro para pagar isso tudo e com isso um aumento da dívida externa e com certeza o aumento da inflação, porque vai precisar de mais dinheiro para pagar isso tudo. Então a gente tem três problemáticas ligadas à economia aqui, ó, que acabam principalmente causando que acabam causando problemas sociais. Agora falando em problemas sociais, olha o que mais a gente tem ali, ó. Aumento do desemprego. Então você tem lá, ó, um aumento considerável do desemprego, retração do consumo, principalmente porque a classe média que antes comprava muito, agora não está comprando mais nada, porque tem uma diminuição significativa dos salários. E, é claro, com certeza, né, o resultado, fim do apoio aos militares. Além disso, muitas greves, tanto na área urbana como na área rural, a gente percebe isso na América Hispânica, e aí começa um movimento em que principalmente vários juristas, intelectuais, até setores da Igreja Católica, setores do clero passaram a combater efetivamente esses regimes militares. Também, claro que temos uma parcela significativa da imprensa alternativa ajudando aí nesse processo. Bom, o que, que vai consumar essa luta e o que vai causar esse efeito devastador sobre os regimes militares da América Hispânica? Então você tem ali, ó, as denúncias feitas pela Anistia Internacional de vários e vários casos envolvendo o quê? Vários casos envolvendo tortura,
envolvendo que tortura, envolvendo assassinatos, certo? Envolvendo aí, ó, assassinatos, envolvendo execuções sumárias. E isso tudo, é claro, a gente acaba percebendo que não vai ser nada bom para os regimes, isso tudo acaba pesando negativamente. E, é claro, automaticamente nós temos aí o fim desses regimes. Muito bem. Entre os casos mais especiais que nós temos que analisar aí, dois chamam muito a atenção. O primeiro deles, então, é o processo de redemocratização na Argentina. A Argentina, que diga de passagem, havia passado pelo processo conhecido como regime militar, lá em 1976, quando então Jorge Videla assumiu o controle no lugar de Isabelita Perón. Aí depois nós temos Roberto Viola e Raul Galtieri. Eles, ou melhor, Roberto Galtieri, assumindo aí a presidência da República como militares. Um sucedendo o outro de uma maneira, é claro, totalmente falha, totalmente enganosa para com a população. E aí, no processo de redemocratização, nós temos aí Raul Alfonsin assumindo, e olha só que interessante, ele vai assumir, não vai só assumir, não. Ele vai criar algumas medidas punitivas em relação aos presidentes, aos militares envolvidos, aos médicos, policiais, todo mundo que esteve ligado ao regime militar aí na Argentina vai acabar assumindo a culpa. Claro, principalmente depois do quê? Depois do lançamento de um livro chamado Nunca Más, um livro da Comissão Nacional sobre a Desaparição de Personas. E aí o interessante é que vai ter também aí o relato de um ex-capitão da Marinha, o capitão Adolfo Francisco Slingo, sobre os voos da morte, onde basicamente entre 1.500 e 2.000 pessoas na Argentina acabaram sendo jogadas no mar, ainda anestesiadas para não perceberem que estavam aí no seu leito de morte. E o mesmo Raul Alfonsin foi responsável pelo lançamento da Lei dos 60 Dias, que era justamente para oferecer um ultimato em relação aí ao lançamento das últimas acusações em relação aí aos militares, justamente para evitar o quê? Evitar represálias dos militares, né? Quem que ia oferecer mais alguma acusação em relação aos militares. E aí você tem na imagem a transição, vamos voltar com a transição entre o governo de Raul Alfonsin, esse aqui é Raul Alfonsin, e esse aqui é o famoso presidente Carlos Menem. Você tem o famoso presidente aqui, ó, Carlos Menem, ele que vai assumir, vai lançar também um outro plano para se entender. O homem da costeleta, dá uma olhada nessa costeleta maravilhosa aqui do Carlos Menem, tá ligado? Ele que vai então assumir, vai lançar um outro plano aí para tentar restabelecer automaticamente a paz e retirar com todos os entulhos ditatoriais aí da Argentina. Além desse, temos quem? Essa fera aí, ó, Augusto Pinochet, que foi o ditador no caso do Chile. Ele foi basicamente o Chile foi um dos últimos a se constituir uma ditadura e não foi um dos últimos a se libertar dessa ditadura. Foi recente também aí, foi no final dos anos 80, praticamente nessa pegada. Um detalhe importante é que o regime do Pinochet, como os outros regimes militares, automaticamente estavam cheios aí de prisões, desaparecimentos, torturas e mortes arbitrárias, certo? Um detalhe importante é que o governo do Pinochet foi pioneiro em relação ao neoliberalismo. Muitas medidas adotadas, principalmente a um grupo que vai assessorar o Pinochet, é um grupo conhecido, um grupo de economistas que vem da escola de Chicago, que fica conhecido como então Chicago Boys, que vão acabar criando várias medidas neoliberais, entre elas tem um crescimento vertiginoso da economia, mas sem distribuição de renda, que automaticamente vai ser algo de ruim, algo de negativo, principalmente porque não vai atingir socialmente e nem economicamente a todas as pessoas aí no Chile. Qual que era a saída para a resistência do regime militar? O terrorismo. Então, algumas
medidas terroristas, inclusive tentativas terroristas contra o próprio Pinochet, que vai armar o quê? O próprio Pinochet, ele vai comandar a sua saída. Como que ele vai comandar a sua saída? Ele vai fazer um plebiscito, vai pedir para a população aí o voto para saber então se eles querem que ele continue ou não. E adivinha só qual vai ser o resultado desse plebiscito? A população chilena vai votar contra a sua permanência e automaticamente Pinochet dá adeus e tem-se então o processo de redemocratização do Chile. E aí, é claro, os anos 90, na América Latina como um todo, incluindo o Brasil, acaba ainda tendo uma série de efeitos visíveis ainda dos regimes militares. Alguns desses efeitos a gente ainda percebe até hoje. Certo, meu aluno, certo, minha aluna? Eu espero que isso aqui lhe ajude imensamente e leve você à tão sonhada aprovação, seja lá qual prova for. Beijão e até mais. Valeu!